Hoje é dia das mentiras e por isso queremos dizer-lhe como apanhar um mentiroso. Vamos ter ainda duas rubricas, uma em que vamos conhecer uma empresa que produz jantares mistério e a rubrica Afinal de Contas com a Susana Albuquerque. Vamos ainda dar-lhe a oportunidade de ganhar um novo romance histórico, por isso fique atenta. Mas falemos então de mentiras. Tenho a certeza que já lhe aconteceu estar a ouvir alguém e pensar, ele está a mentir. É muito provável que alguns sinais subtis não tenham passado despercebidos e que o seu cérebro lhe tenha enviado sinais de alerta. Hoje vamos analisar quais os parâmetros que poderemos usar para saber se alguém nos mente ou não, com a ajuda dos nossos convidados. Vasco Catarino Soares, neuropsicólogo, e Isabel Stilwell, escritora. Pode falar connosco e colocar questões também através do 2144098801 ou deixando o seu comentário no nosso blog sic.sapo.pt/blogs/Mundo das Mulheres. Já agora, visite-nos também no Facebook. Então, bem-vindos. Olá aos dois. É mesmo verdade, estamos cá. É mesmo verdade, estamos mesmo aqui. Isto não foi fabricado, não é uma mentira. SIC Mulher não está a mentir a ninguém. Nós estamos aqui hoje, dia 1 de Abril. É mesmo dia 1, às 19h, a menos que você esteja a ver isto em repetição, aí já não, olha, não leva mal, aí não é mentira, aí é mesmo assim. É muito curioso que quando eu estive a ver a vasta informação que existe nesse universo que é a internet, encontramos imensas coisas sobre como é que se apanham os mentirosos, mas ali tudo muito esquematizado, muito bem organizado, com os sinais todos, com as inflexões de voz, com os gestos mais comuns, enfim, aparece um mapa, todo um mapa, uma panóplia de indicadores de que alguém nos está a mentir. Era bom que isto fosse assim tão taxativo, não era? Era tão fácil. E esses mapas existem mesmo com esse objetivo, com essa intenção, não é? Que é, normalmente o ser humano gosta de respostas exatas, gosta de ter um mapa para guiar um bocadinho a sua vida, não é? E esses mapas podem ter esse objetivo, não é? Para pessoas que precisam deles, sentirem que com aqueles mapas conseguem se organizar melhor, conseguem descobrir melhor o mentiroso, não é? Controlar, descobrir. Controlar o mundo, não sim, é? Sim, No fundo, não é só nessa. É uma tentativa que o homem sempre fez, não é? Só que assim, esses sinais existem, podem ter algum significado, mas também temos que relativizá-los um pouco, esses sinais, não é? Variam com o quê? Tem a ver um bocadinho também com o contexto, com o tipo de pessoa com quem estamos a falar, porque há certos sinais que podem ser de alguém que está a mentir, mas ao mesmo tempo de alguém que é uma pessoa mais inibida, mais tímida. Podem-se confundir estes dois tipos de sinais, não é? E nesses casos, se fizéssemos um juízo muito apressado, estávamos nós a cometer um erro, não é? Até preciso sempre olhar para os sinais, se calhar interpretá-los, mas também olhar para mais coisas, ver o resto da vida da pessoa, como é que ela sempre foi, o comportamento que teve. Não é? Ou seja, não é uma coisa que se possa fazer assim numa simples entrevista com alguém? Numa simples entrevista como esta, não. Nesta não, com certeza. Não, mas não é numa entrevista. Mas, por exemplo, nas entrevistas de emprego, lembro-me que às vezes tentam também utilizar faz, algumas... Sim. As entrevistas de emprego há sempre um risco, não é? Que é nós cometermos um erro quando avaliamos uma pessoa. Mas é um risco que também temos, se calhar, que correr, porque precisamos de, num curto espaço de tempo, avaliar quais são os melhores candidatos para a função. Mas eu acho que se calhar era engraçado perguntar-nos o que é que faz com que nós achemos que uma pessoa está a mentir. Pois. Porque às vezes, e nós mulheres acontece muito, às vezes nós estamos tão inseguras que partimos do princípio que nos estão a mentir, sobretudo nas relações amorosas. A própria insegurança do outro interlocutor também pode interferir. E no amor, às vezes queremos, no fundo é a nossa insegurança que nós projetamos no outro. Claro. E achamos que ele, de certeza, ele não pode gostar de mim. Ele não pode gostar de mim. Portanto, se gosta, e me está a dizer que gosta, é porque está a mentir. Está a mentir, pois. Então, a certa altura, daí deve não ter um nome a qualquer. mentira não é da própria pessoa, somos nós que projetamos. E no fundo ficamos obsessivos, não é? O doente mental ficamos nós. Com certeza, e é curioso falar nisso porque muitas das porções de pesquisa que nós encontramos têm exatamente a ver com isso, com ajudar as mulheres a apanhar o homem mentiroso que está ali a traí-las, que é uma coisa, credo, também os homens não são todos mentirosos, não andam todos a trair as mulheres. Exatamente. Isto também às tantas já se torna... E sobretudo a confiança é uma coisa vital em todas as relações, sejam de trabalho, sejam do que for.
e ainda por maioria de razão nas relações amorosas. Se nós estamos assim tão desconfiados, partindo do princípio que não há antecedentes, não é? Claro. Mas estamos assim tão desconfiados da outra pessoa, se calhar era melhor não termos uma relação com ela, dado que se calhar não somos capazes de nos dar realmente de quem desconfiamos, porque temos sempre medo que essa pessoa vá usar isso contra nós, não é? Claro. Portanto, estamos sempre na retranca. A certa altura, eu acho que pode haver um bocadinho de perigo nesses ciúmes. Eu acho que numa dose pequenina são boas, porque no fundo nós não temos a propriedade do outro e a ideia de que o podemos perder é uma coisa que só faz bem. Quando se torna nisso se ele não comeu ao jantar é porque já vinha com já tinha de comer a casa da amante e se não sei o quê, aí é melhor tratarmos a nós primeiro. Existem muitos casos de pessoas que são tão inseguras, mas isto tem sempre a ver Vem a mentir onde ela não existe. Tem sempre a ver com a insegurança da própria pessoa, não é? Portanto, é um bocadinho o que a Isabel estava a dizer, a própria pessoa ao sentir-se insegura acha que ninguém pode gostar assim tanto dela, não é? Isto seja homem ou mulher, não é? Claro. E então está sempre a imaginar... São ciumentos horríveis, até Também matam por ser. ciúmes, enquanto nós Também satisfazemos existem, a vida no inferno, não nos matamos. E estão sempre a imaginar Claro, isto não pode ser verdade, portanto Claro. é porque mente ou porque engana e além de ser só nessa relação, isto também pode ser um padrão para todas as relações. Portanto, há pessoas em que isto acontece em todas as relações. Não é? Portanto, não é só... com os filhos adolescentes, a partir do momento em que se perde um bocadinho o controle, será que ele me está a dizer a verdade? Será que ele foi para o sítio onde foi? Não é? Sim, são padrões normais de funcionamento Eu que acho são que repetidos. o drama da mentira é a partir do dia em que a mentira é confirmada, porque a confiança eu acho que é, se calhar, dos sentimentos mais difíceis de recuperar. Exato, é porque eu li, das várias coisas que eu li sobre este assunto, havia até, inclusivamente, quase pessoas que quase defendiam a mentira, neste sentido. Que, enfim, que ela era necessária em termos sociais e todos nós sabemos. Sim, todos nós sabemos. A mãe manda dizer que não está em casa. Exatamente. Eu, por exemplo, prefiro não perguntar se as roupas me fazem para ser gorda, porque prefiro não pôr as pessoas nessa situação, não é? É melhor nem sequer perguntar a ninguém. Mas todos sabemos que utilizamos pequenas mentiras deste género, de apaziguamento quase, ou para tentar manter um bom relacionamento, claro, social, enfim. E para não magoar gratuitamente. Para não magoar gratuitamente, claro está, o jantar estava muito bom, sim, com certeza, não é? Aquelas coisas que nós já sabemos. Mas no que eu li iam um pouco mais além, ou seja, defendiam a mentira no sentido de que era algo tão intrínseco ao ser humano que tentarmos descartarmos dela ou olhar para ela como algo moralmente negativo podia ser inclusive prejudicial para a própria maneira, lá está, como as pessoas se organizavam socialmente. Mas tem este outro lado, a mentira de facto mina a confiança entre as pessoas e pode ser extremamente prejudicial nesse sentido. A questão da mentira e da confiança tem também, embora essa tese de que se existe a mentira e se nós vamos fazer um esforço para cortar, mas continuar a existir mentirosos, aí eu diria que as coisas não funcionavam, não é? Se toda a sociedade deixasse de mentir, se calhar podemos teorizar que até poderia funcionar, mas basta haver uma pessoa lá dentro a continuar a mentir que vicia logo este sistema. Nós temos as meias-verdades, tudo isso fazem parte do nosso equipamento social de convívio com os outros. Eu acho que a coisa se torna mais complicada com as pessoas a quem devemos lealdade de facto. Claro. E aí são as pessoas que nos são mais próximas e aí as consequências podem ser também muito mais graves. Eu acho que a mentira nos magoa também, na medida em que nós somos desiludidos por essa pessoa. Que o taxista me minta ou que o senhor no meio da rua me dê um piropo mesmo não achando que eu o mereço, não me incomoda nada mesmo que ache. Eu quero ser mentira. Agora, que alguém próximo de mim me minta, eu acho que é das coisas, eu pessoalmente, é das coisas que mais dificuldade tenho em recuperar a confiança, porque depois onde é que acaba? E mentiu hoje por isto e amanhã por aquilo. E por isso eu disse sempre aos meus filhos, pensem bem antes de mentir, porque as consequências disso vão ser deixar de acreditar. Porque os miúdos dizem que os pais são os chatos, não é? Mas enquanto nós temos aquela confiança, mesmo profunda, e nunca os apanhamos a dizer que vão para um lado quando vão para o outro,
capacidade de lhes dar mais liberdade e mais espaço vai aumentando, não é? É lógico que com os adolescentes temos que ter uma certa margem também, porque no próprio desenvolvimento do infantil e do adolescente há também um movimento de autonomia que pode passar por isto, por fazer coisas diferentes do que os pais querem ou esperam. E aí podíamos encaixar aqui um bocado a mentira, embora faz não parte verbalmente. Da rebeldia, de alguma exatamente, maneira. Que é um movimento que nós consideramos natural. Portanto, não consideramos uma coisa aberrante. Consideraríamos aberrante se ela se prolongasse e se chegasse a níveis de exagero, não é? Mas faz parte desta tendência da autonomia. Eu acho que nós também temos de ter cuidado quando falamos das crianças, de achar que eles nos têm que contar tudo. Isso é o contrário, não é? Há pais que querem que os filhos digam tudo o que sentem, tudo o que realmente pensam, tudo o que realmente... Isso não, isso aí acho normal. Agora, e às vezes eu acho que há pais que levam a mentir de tanto insistirem, até com as crianças pequenas, que almoçaste, a certa altura inventam, para não te chateies. Olha, o que é que queres que eu diga? Embora isto aconteça, este movimento natural, o comportamento dos pais deve ser sempre o de promover a verdade, não é? Claro, mas estamos a falar aqui isso gera outra questão da minha parte, que é, muito bem, as crianças aprendem, por exemplo, mais do que por palavras, todos sabemos isso. E também todos sabemos, como dissemos até no início, que todos mentimos. Sim. E eu dizer não mintas e a criança apanhar-me de vez em quando numa mentira, temos aqui um problema, não é? Porque eles estão atentos e só podem estar. E percebem, até nos comportamentos, não é? Como justificar essas incongruências? Entre o que os pais dizem e o que fazem. É muito difícil isso não acontecer. Eu diria que isso é natural no ser humano, não é? Porque uma coisa é assim, eu tenho um modelo de educação, não é? O que é que eu acho que deve ser. Às vezes até nem posso ter um modelo, até sigo os modelos vigentes. Sim. Não é? E um deles é esse, é não mentir, não enganar, mas a própria pessoa ter também um comportamento desse género, de mentir, de dizer uma coisa e fazer outra, que é o que acontece muitas vezes com os pais. Quando educam os filhos dizem, tens que fazer assim e assado, mas depois eles próprios às vezes entram em contradição e fazem outras coisas que são o contrário. Não é? E aí a criança vai ler este comportamento e não o que foi dito verbalmente. Claro que sim. Mas o que vai aprender é, ok, há coisas que pode-se fazer o contrário, ou mentir, mas temos é que fingir que não. Temos que ter outro tipo de comportamento. Eu acho que apesar de tudo, e embora nós podemos ter, lembro há uns tempos que li um artigo, acho que do Miguel Esteves Cardoso, muito engraçado, nós temos que pedir aos nossos filhos que sejam melhores, não é? E pedir-lhes, mesmo quando nós não somos, nós não estamos às vezes à altura das nossas próprias expectativas. Mas eu acho que a minha experiência é que nunca conseguimos passar um comportamento no qual a gente não faça. Uma coisa muito simples, eu também lia que nós tínhamos todos que nos sentar à mesa para jantar todos juntos, porque as famílias sentavam-se à mesa. Eu detesto estar sentada à mesa, se puder pegar numa comida e ver para o pé da televisão, vou. Ou seja, em 2 minutos, aquela família é difícil sentá-los à mesa, como é óbvio. Portanto, eu acho que os pais devem olhar um bocadinho para eles próprios e pensar, isto é realmente importante para mim? Se eu não faço, se calhar não é muito importante. Se calhar está toda a gente a dizer que a família só se encontra ao jantar. Mas no meu caso encontrávamos a ver um filme, todos deitados na mesma cama, dentro da cama, e tínhamos esse o nosso momento. Será que comida e o sentar à mesa é o meu valor ou é o valor da sociedade onde eu estou? Portanto, em vez de mentir e tentar vender aquilo que eu não acredito, no fundo, é melhor a gente pensar naquilo em que acredita e em que pelo qual vale a pena lutar. Claro. Porque a minha experiência é que as crianças sabem quando nós não toleramos. E tendencialmente também não fazem. E é espantoso, que eu acho que quando eu me consigo mesmo zangar com convicção, são naqueles momentos em que eles passam as regras que eu acho mesmo genuinamente inadmissível. Portanto, se calhar para não haver tanta mentira, ou não ser necessária em família, ser mais verdadeiro com aquilo que mentira, são as nossas se calhar próprias. É ser mais verdadeiro. Nós na segunda parte já vamos falar sobre a parte mais científica, se quisermos, da mentira, ou enfim, sobre o que acontece no cérebro quando nós mentimos e no próprio corpo.
e por isso até já aos nossos dois convidados, porque agora vamos à rubrica livre de hoje.